Alguém falar algo e você mandar um hã? Hã? Já? Alguém já passou por isso? Você foi lá? Hã? Tá viralizando na internet um vídeo de uma mulher que fala, parece que até outro idioma, né? E às vezes, irmãos, nós não conseguimos entender o que é a voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. Mas muitas vezes, por conta das circunstâncias que eu e você somos acometidos, nós confundimos a voz de Deus com aquela voz que é até do nosso próprio íntimo e também com a voz de outras pessoas. Confundimos a voz do Senhor com os idos de dificuldade que eu e você enfrentamos. O nosso Deus, Ele quer trazer ao nosso coração sempre uma palavra que seja inconfundível. E muitas vezes nós passamos por desafios e vem o questionamento. Será que eu sou chamado? Será que Deus me escolheu mesmo? Será que Deus tem olhos voltados para mim? Será que o Senhor fala ao meu coração? Vozes de desencorajamento você vai ter em todo tempo, em qualquer lugar. Seja na igreja, seja na sociedade, seja até no seu lar, você muitas vezes ouvirá vozes que te desencorajarão. É triste essa realidade, mas é uma verdade para a nossa vida. Existem pessoas que querem nos desencorajar. E eu quero chamar a sua atenção para o texto que está no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, no capítulo 7. Amós é quase um profeta perdido, mas você vai achar ele hoje. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Pronto, está aí nesse meio. Amós, capítulo 7, versículos 14 e 15. Amós 7, 14 e 15 diz assim. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoro. Santo Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, viva, eficaz, poderosamente transformadora. E nesta hora aqui, seja tão somente o teu poder e o teu Espírito falando ao nosso coração, guiando nossa vida, para que o teu nome seja exaltado, bendito. Dá-nos então, Senhor, para teu louvor, a boa condução, para que esta palavra flua aos corações sedentos por ti, desejosos de uma palavra do Senhor. Que isto lhes seja, Senhor, bálsamo ao coração, para louvor de Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, o profeta Amós é descendente de um povo que morava numa cidade chamada Tecoa. Tecoa é uma cidade do sul, é 14 quilômetros de Jerusalém, e ele é convocado por Deus para sair da sua cidade e agora profetizar parte contra o reino do sul, do qual fazia parte, mas também agora falar ao povo do reino do norte. Amós é contemporâneo de alguns homens. Quando Amós está nascendo, o profeta Jeremias já está no seu 4º ano de ministério, já está nas suas pregações no templo, chamando a atenção do povo para o cativeiro que viria. Amós também se aproxima muito de Davi, de Isaías, de Oséias.
homens que pregaram a palavra do Senhor e tiveram o chamamento do Senhor de maneiras diferentes. Isaías estava no templo e a voz do Senhor falou com ele. Oséias estava caminhando na sua vida normal e Deus falou com ele. Amós estava então na sua vida cotidiana, diz o texto então que ele vivia uma vida rural, ele era um boieiro, ele era um colhedor de figos, de sicômoros, e Deus o chamou. Os chamados de Deus são de diversas formas, como chamou, nós falávamos hoje pela manhã, como Deus havia chamado Jeremias. Desde o ventre da mãe, ele já estava consagrado ou designado a ser não um sacerdote da linhagem de seu pai, mas um profeta, como o Senhor havia então, desde a eternidade, o escolhido para ser. Outros servos do Senhor foram chamados e também confundiram o chamado de Deus, como é o caso da leitura que fizemos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não havia entendido a sua chamada. Ele escreve aos filipenses que tinha muito a se gloriar da sua vida pregressa, porque ele era um bom fariseu, ele era um judeu, hebreu de hebreu, ele era irrepreensível na lei, mas tudo isso lhe fez confundir a voz de Deus. E às vezes Deus quer falar algo conosco e nós achamos que há um conflito, ou que Deus está errando, ou que Deus se equivocou ao nos chamar. Mas volte os olhos para o texto de Amós, lá para o capítulo 1, por favor. Abra sua Bíblia aí. Amós, capítulo 1. O texto diz para nós que o Senhor, ele não se confunde no chamado que ele tem. No capítulo 1 de Amós, no versículo de número 3, ele diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade como trilhos de ferro. E ele continua falando, Amós é chamado para esta missão, mas é uma missão tão difícil para uma pessoa que tem atitudes rurais para agora falar para a aristocracia, para falar agora para os líderes do povo, para falar agora, inclusive, para os sacerdotes do povo. Amazias, que é citado aqui no versículo 14 que lemos, ele é o sacerdote, ele é um líder de uma nação e Deus quer tratar então o coração deste sacerdote, deste povo, através da vida de uma pessoa que está em conflito, se Deus o chamou ou não. Se há algo que eu e você podemos ter na nossa vida é conflito. Se há algo que você pode ter no seu coração é conflito. Será que Deus me chamou? Será que Deus me escolheu? Será que Deus falou assim comigo? Se você pensar, eu não sei falar, Deus fala, eu te ensino. Foi assim quando ele chamou Moisés, e nós vimos aqui domingo passado que o rio que foi uma tragédia para muitos foi o rio da salvação para Moisés. E Deus queria, então, preservar a vida de Moisés para mostrar, então, que o usaria como instrumento em suas mãos, desde ali no Egito, quando ele vai ao deserto e quando ele está retornando, e depois também quando ele vai conduzir o povo. Deus estava falando que ia instruir, que ia dar a Moisés, então, o subsídio necessário para conduzir o povo. Muitas vezes, meus irmãos, eu e você achamos que não somos capazes. Talvez essa impotência em nós de fazer algo seja algo mais comum do que nós imaginamos. Nós não vamos sair, tem pessoas que são mais enfáticas em todo tempo falar, eu não sou capaz. Eu não, faz você porque você é capaz. Faz você porque você, faz você porque eu não sou. Outras pessoas não dizem, mas tem um sentimento dentro dela, como o sentimento também que há no coração de Amós nesse texto, porque ele agora tem um conflito. Eu não nasci profeta, eu não estudei na escola dos profetas, e o Senhor me chamou. E quando eu e você entramos nesses conflitos, só existe uma solução para isso: obedecer a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Obedeça o que Deus te chamou para fazer. Mas Deus chamou Amós para dar uma palavra dura ao povo de Judá, para falar uma palavra dura para as nações, para falar uma palavra dura ao reino do norte. Sim, Deus usou até este moço para falar com o sacerdote.
Deus usa quem Ele quer. E esse quem Ele quer inclui você. Esta é a nossa grande dificuldade de entender que, olhe para o seu lado aí, diante dessas pessoas, Deus escolheu você para usá-la, para usá-lo. E aí? Mas eu não sou capaz. Mas eu não passo de uma criança. Mas eu sou um iletrado. Mas eu sou isso. Mas são tantos a mais. E Deus só quer uma coisa, que eu e você sejamos esta pessoa que é chamada por Deus e aceita os seus desafios, sendo preparados pelo próprio Deus. É Deus que prepara o seu coração. É Deus que nos prepara. É o Senhor que prepara essa igreja para essa igreja avançar. É o Senhor que prepara essa igreja para essa igreja triunfar. É o Senhor que prepara essa igreja para ela se santificar. É o Senhor que faz todas as coisas. E Amós, então, passa por esse conflito. Porque se você voltar os olhos para o texto, por gentileza, olha aí. O texto diz para nós, a partir do versículo 10, então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Irmãos, o texto diz para nós, porque o Amós estava dizendo que o Jeroboão ia morrer, que Israel ia ser levado para cativeiro, a Assíria ia tomar o reino do norte, e o Amazias está ali falando: vamos lá falar com ele, vamos falar para esse menino ir embora. Vamos falar para esse menino ir embora, porque as palavras dele, meu Deus, que palavra dura é essa? Onde já se viu falar que o nosso rei será morto? Onde já se viu falar que o nosso povo, o povo que vai bem, a esta época, o povo vivia um tempo de paz, um tempo onde o dinheiro estava no bolso, um tempo onde havia paz na vizinhança, um tempo apaziguador e o povo havia se afastado do Senhor. E Amós é chamado então para falar que ia acontecer tudo aquilo que o Senhor lhe havia dito e mandado dizer ao povo. Mas só que sempre quando eu e você somos chamados a um desafio. Ao desafio de não darmos ouvidos àqueles que pensam que nós somos conspiradores. Olha o texto está dizendo para nós que Amazias achava que o Amós, ele era um contra o reino. Ele estava contra o reino. Ele estava, então, afastando, então, toda a paz do reino. Mas, na verdade, eu e você fomos chamados para pôr espada. O Senhor nos chamou para pôr espada. Nós anunciamos as benesses do reino, a paz do reino, mas eu e você, para muitas coisas, temos que colocar a espada que divide, a espada que separa. Eu e você somos desafiados, então, a mesmo, ou embora sejamos chamados, então, de conspiradores, ou aqueles que não estão trazendo paz, que eu e você permaneçamos na verdade. Permaneça na verdade. A voz de Deus é a verdade. Fique com a palavra de Deus. Você já ouviu Deus falar aqui desde o início, no Salmo 29, que é a voz do Senhor que governa todas as coisas. Você já leu aqui que Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu, se amedrontou. Não se amedronte da voz do Senhor, porque a voz do Senhor é voz de conserto, é voz de proclamação. A voz do Senhor é a voz que põe adiante. A voz do Senhor é que abre os mares. A voz do Senhor que faz tremer os desertos, como nós lemos. A voz do Senhor é que preside os dilúvios. A voz do Senhor é que dá toda a regência para a sua vida. A voz do Senhor. E é claro que quando eu digo a voz do Senhor, eu estou falando da palavra de Deus. A sua vida deve ser regida pela palavra do Senhor. Reja-se pela palavra do Senhor. Ouça o que Deus quer dizer, porque o texto diz então que o Amazias foi lá para desencorajar o profeta. Tem gente que vai te desencorajar. Tem situações que vão te desencorajar, seminarista. Tem situações que Deus vai estar lá com você e as pessoas vão falar: você não é chamado. Ou você mesmo, dentro de si próprio, vai dizer para Deus: Senhor, eu sou chamado? Eu acho que eu estou no lugar errado. Já teve a sensação de estar no lugar errado? Pois bem, nós podemos sim estar em vários lugares errados,
lugares onde os nossos pés não devem estar, lugares onde eu e você não devemos compartilhar, mas muitas vezes eu e você estamos no lugar certo. E as pessoas é que dizem que nós estamos no lugar errado. A sociedade diz que você está no lugar errado. Os seus amigos dizem que você está no lugar errado. Sabe por quê? Porque você quer obedecer a Deus. Você quer honrar a Deus. E o Amazias está ali falando. E agora parece então que o Amós vai ter que tratar com o Amazias. Não. Quando Deus te chama, quando você ouve a palavra, Deus quer que você entenda uma coisa. Ele é que resolve as coisas. Não é você. O Senhor é que resolve as coisas. Volta os olhos para o texto. Versículo 12. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come teu pão, e ali profetiza. O que ele está dizendo? Faz tudo lá, menos aqui, tá bom? Segue o seu rumo. 13. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Salta comigo para o versículo de número 15. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Eu fico imaginando o profeta, ouvindo então o sacerdote falando para ele, você não é bem-vindo aqui, você está fazendo tudo errado. O sacerdote é a pessoa do alto respeito, e está falando algo que Deus não está falando. E agora Deus então está confirmando no coração dele, e ele diz então com toda a firmeza, não foi eu que me escolhi. E entenda isso na sua vida, não é você que se escolhe, é o Senhor que te escolhe. E se o Senhor te escolheu, vai ter tempestade, vai ter exército, vai ter dificuldade, vai ter todas as coisas, mas nós faremos como Davi cantava e nós cantamos aqui, pois contigo saltarei exército, a mão do Senhor me adestra para as batalhas, aliás, o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha. Se levantar contra mim ou se estourar contra a minha guerra, mesmo assim não terei medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Deus é que está conosco. Olha para o texto, por favor. Versículo 16. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor. Sabe o que o profeta está falando? Até agora não sou eu que estou falando. É Deus que está falando. Você está confundindo a minha voz com a voz de Deus. Não confunda a voz humana com a voz de Deus. Não confunda a voz dos obstáculos com a voz de Deus. Deus está aqui deixando claro para nós a firmeza de propósito deste servo dele, que agora em todo tempo está aqui, buscando ao Senhor, ouvindo ao Senhor, deixou o gado. É interessante como Deus usa essa expressão, né? Essa expressão é a expressão de Davi. E Deus também o tirou de trás da malhada. O Davi, ele era tratado como escravo na casa dele, meus irmãos. O Davi era tratado como um menor. Ele era um desprezado para os seus irmãos, para a sua casa. Porém, para o Senhor, ele era o rei de Israel. Ele era aquele a quem Deus estava lapidando para ter um coração segundo o coração do Senhor. Tem tanta gente querendo fazer você não acreditar nisso. Tem tanta circunstância que faz você não acreditar nisso. Mas o texto diz para nós que o profeta, com a força do Senhor, ficou firme. E eu quero desafiar você aqui hoje a ficar firme. Na sua insegurança, seja firme no Senhor. Abre um texto comigo, lá no Êxodo. Êxodo capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11 especial. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. E a resposta do Senhor é para ele e é para nós. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois,
agora e eu serei com a tua boca. A incerteza pode bater no seu coração. As queixas, as dúvidas podem vir na sua vida. E você pode falar como então Moisés: eu estou inseguro, eu não tenho essa capacidade. Olha, Moisés está dizendo que não é ou não tem essa capacidade. Desde a sua tenra idade, criada dentro do palácio do Egito, Moisés aprendeu sobre as línguas, sobre as nações, sobre ciência. Ele sabia da agricultura, ele sabia o que era um sacerdote, ele sabia o que era adorar a Deus, ele sabia o que era ver a mão de Deus, dos deuses do Egito. Mas Deus estava preparando ele para, de todas as coisas que ele havia visto, encontrar a sublimidade do conhecimento do Senhor, o Todo-Poderoso. Como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses capítulo 3, versículo 8, que ele considerou tudo refúgio diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Insegurança, o Senhor resolve, porque Ele é que vai adiante de você. Ai, mas se Deus caminha comigo, se Deus é paciente assim comigo, Deus precisa também me dar forças, me restaurar. Volte lá para o texto de Amós, por favor. Capítulo 9. Amós capítulo 9. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Sabe o que ele está dizendo? E os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus é tão poderoso para te usar e restaurar vidas de uma maneira tão graciosa que isso começa no nosso interior. Porque quem crê em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que o texto está dizendo para nós, aponta para Cristo, aponta para a obra da redenção em Cristo Jesus, porque esse texto de Amós, o capítulo 9, que agora depois de Deus chamá-lo, depois de ele falar para o povo, ele também é chamado para falar que Deus dá esperança. Deus, é em Cristo que eu e você temos esperança, porque é o Senhor que faz então com que o que lavra já vai alcançar o que está ceifando. Ele está falando assim, ó, você nem vai ter colhido tudo e já está nascendo de novo. É isso que o texto está dizendo. Enquanto você está colhendo, já tem outro plantio, outra semeadura. Ele está dizendo para nós que o Senhor está cuidando de nós o tempo todo. Enquanto alguém está pisando a uva, já tem outra colheita. Nós aqui, nessa região, conhecemos pelo menos de ouvir falar, não sei se alguém já foi, na chamada pisada da uva, que tem aí no Clóis, né? O pessoal vai lá amassar a uva. Sei lá, negócio estranho isso aí, né? Muito estranho, né? Melhor mecanicamente mesmo, né? Joga na maquininha. Né? Mas tudo bem. Mas antes era assim, pisava a uva. Ele está dizendo que, enquanto está pisando a uva, já tem outra sementeira pronta. Deus está falando, irmãos, que nós seremos frutíferos. Deus está falando que nós daremos frutos para a glória dele. E esses frutos serão, aos olhos humanos, incontroláveis. De tão grande abundância que haverá no nosso meio. Mas não é só isso. No versículo 14 diz que ele mudará a sorte do seu povo. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Guarde essa expressão. Farão pomares e comerão o fruto. Sabe o que ele está dizendo? Longevidade. Quem pode dar isso? Deus. Deus dá longevidade para o povo que obedece. E Deus tem isso para a sua vida. Ei, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a voz do Senhor está falando com você. Deus quer tratar o seu coração.
Deus quer moldar a sua vida para que você entenda então como é esse falar de Deus na sua história. Abra a Bíblia e Deus fala, eu não sou isso, mas Deus te escolheu. Você acha que eu sou alguma coisa? Deus me escolheu. A única certeza que eu tenho na minha vida é essa, Deus me chamou. Mas como que o senhor sabe? Porque a palavra de Deus aos Romanos fala que o Espírito fala aqui dentro de você. E ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém. Então, em nome de Jesus, encoraje o seu coração. Quando alguém estiver te desencorajando, se encoraje com a palavra do Senhor. Fique com o que Deus tem para a sua vida. O Senhor é que faz você vencer. O Senhor é que vai adiante da sua vida. O Senhor é que em todo tempo trabalha no seu coração. O Senhor é que quer tratar a nossa história. Mas muitas vezes eu estou desencorajado, Senhor, estou sem força. A minha alma está em sequidão de estio. A minha pele se apegou aos ossos. São palavras de Davi. Embora essas palavras cheguem à sua porta também, batam à sua porta, o Senhor nos refaz de força em força e de glória em glória em todo o tempo, assim como estava ali, dando a manutenciando a obra que Ele havia escolhido para acontecer desde a fundação do mundo. Tem tanta coisa que acontece na nossa história e nós não entendemos, mas o Senhor está falando que nós somos chamados. Eu estou cansado, eu estou cansada. Deus chama cansados para descansar. Deus nos chama para o aprisco dele, para a gente descansar. Deus nos chama para sermos sustentados por ele, pela palavra. Deus chama a você que está ferido e ferida. Eu não vou fazer porque eu estou ferido, estou machucado, estou machucada. Deus está te chamando porque ele te cura. Ele cura, ele tem poder para nos curar. Deus fala com você através da palavra. Você está cansado? Você está ferido? Você está ferida? Você está desencorajado? Você se acha indisposto? Você se acha não capaz de nada? E Deus está te falando assim, eu sou o teu Deus. Eu sou o seu refúgio. Eu sou a sua fortaleza. Eu sou o rochedo forte da sua vida. Eu sou o seu castelo alto. Eu sou aquele que te acolhe. É debaixo das minhas asas que você vai encontrar repouso. Se dispõe a isso, a descansar no Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor e não endurecer o coração, o Senhor virá sobre ti com bênçãos tais que você vai ficar boquiaberto e vai cantar como o povo cantou quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. O Senhor vai mudar a cantiga. Deus vai mudar tudo aquilo que o seu coração hoje passa por dor, por dificuldade. O Senhor vai mudar a nossa sorte. Eu gostaria que você confiasse no Senhor. E para isso eu te convido para baixar sua cabeça e olhar para Deus. E falar com o Senhor, Senhor, eu entendo tudo isso que o Senhor falou, mas eu não tenho força. Eu não tenho coragem. Eu não sei como fazer. O Senhor vai te instruir. Ora a Deus em nome de Jesus.